Eu amo demais esse hino. Esse é um dos hinos mais lindos que eu conheço da harpa cristã. Muito maravilhoso. Noiva de Jesus, apronta-te. É maravilhoso esse hino. Livro de Salmos, no capítulo 72. Eu estou com essa mania agora de falar tudo errado. De trocar os números. Salmo capítulo 72. Salmos, número 72, versículo 12, 13 e 14 é o que nós vamos ler. Você preste bem atenção nessa palavra, porque ela vai falar profundamente no seu coração, como fala sempre, né? Porque Deus está sempre falando conosco. A gente aqui que não percebe isso, né? A Bíblia diz que Deus fala uma ou duas vezes, de noite, através de sonho, através de visão, revelação, mas o homem para isso não atenta, quer dizer, ele não liga para isso, né? E antes que os irmãos leiam essa... Não, vamos ler primeiro, né? Porque aí vocês não vão ficar em pé aí o tempo todo escutando isso aí, né? Então vamos ler, no versículo 12 diz assim: porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele, aos olhos de Deus. Os irmãos podem tomar seus lugares, podem sentar. Antes de mais nada, quero agradecer de todo o meu coração a presença de vocês, né? E dessa turma aí que está nos visitando, né? É uma alegria muito grande para nós. E como eu estava dizendo, meus irmãos, Deus sempre fala conosco, né? Ele sempre fala conosco. Você vai ficar impressionado. Se você nunca ficou, você vai ficar hoje. Como Deus fala tantas vezes conosco e a gente não se importa, não liga, e continua do mesmo jeito. E até os hinos, quando estamos cantando esses hinos da harpa, eu fico meditando aonde é que está, meu Deus, a capacidade de entendimento dos crentes que não percebem essas coisas, né? Eles não percebem. Sabe por que não percebem? Porque a coisa mais importante que um crente pode fazer é ler a Bíblia. É ler a Bíblia. Deus disse isso desde o começo. Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Por quê? Porque assim você fará prosperar o seu caminho. Assim você vai se prosperar em tudo que você fizer. O Salmo primeiro é assim. Quantas pessoas querem ser bem-sucedidas na vida? E o Salmo primeiro diz assim: e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, eu vou abrir um lava-jato, vai dar certo, porque você vai fazer guiado, dirigido por Deus. Eu vou abrir um açougue, eu vou fazer uma oficina mecânica, eu vou abrir uma loja de bicicleta. Tudo que você fizer, Deus vai fazer prosperar na tua mão, porque você medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quer dizer, porque ela te dá instrução. A palavra de Deus te instrui a fazer as coisas, a confiar em Deus, a estar atento para ouvir a voz de Deus. É claro que hoje em dia está muito difícil de pregar a palavra de Deus. Já foi muito difícil. E em épocas no passado também era difícil. Quem pregava a palavra de Deus estava correndo risco de vida, né? Poderia ser morto, porque ninguém gosta de ouvir certas coisas. Eu, por exemplo, já pensei em fazer uma pregação falando de quantas mentiras os crentes inventam para eles mesmos. Não leem a Bíblia e aí inventam mentiras, coisas que não existem na Bíblia, e ficam se enganando o tempo todo.
Se tem mais uma delas eu vou falar para vocês, um desses enganos eu vou falar ainda hoje para vocês, né? Os outros só se Deus me der graça para enumerar eles, para poder falar. Você sabe que tudo que a gente pode conhecer a respeito de Deus está na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus, é aquilo que Deus faz, o que Deus não faz, o que Deus gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer fazer, o que Ele não quer fazer. Então não adianta, se o Deus que a gente estiver servindo, não for o Deus das Escrituras Sagradas. Por exemplo, uma das mentiras é essa, né? Que Deus não castiga ninguém. Meu Deus é sempre abençoa. Isso é mentira. Deus castiga sim. Como é que você pode? Então, quando você começa a acreditar que o meu Deus, para mim ele é sempre para mais e nunca para menos. Deus está sempre nos abençoando, Deus nunca tira nada de nós. Outra mentira, tá vendo? A pregação já saiu tua. Outra mentira. Mentira, porque a Bíblia diz assim que Deus enriquece e empobrece, Ele dá e Ele tira. Ele dá a vida e Ele mata, Ele fere e Ele cura. Então é o que a Bíblia diz, não adianta. Então quando você começa a repetir essas mentiras, você está na verdade criando um ídolo no seu coração, que não é Deus. Então você está servindo um ídolo, você está servindo um Deus que você inventou, como no passado eles inventavam deuses. Só que eles inventavam os deuses no coração deles e ainda faziam uma estátua deles, né? Esse aqui é o Deus da colheita, esse aqui é o Deus da saúde, esse aqui é o Deus da fertilidade, porque eles inventavam um Deus conforme eles queriam. Então Deus fala sempre conosco, Deus é fiel, é o título dessa mensagem de hoje, Deus é fiel. E agora eu vou mostrar para você por que Deus é fiel, e como Deus é fiel, né? O que significa quando a gente diz que Deus é fiel? Então, outra coisa que você nunca você deve pegar essas mentiras e jogar fora. Isso irrita muita gente. Esses dias alguém fez um comentário lá no YouTube, uma coisa que não tinha nada a ver, mas sabe por que era? Porque ela não gostou das coisas que eu falei. Aí ela achou uma coisa que não tinha nada a ver, meu Deus do céu. Não tinha nada a ver. Eu não perco meu tempo lidando com isso. Eu digo, olha, se você tivesse falado alguma coisa do que eu falei, mas isso aí não tem nada a ver. Vou perder meu tempo com isso, mas as pessoas não gostam. E quer ver outra coisa? Que vai deixar vocês chocados. Você vai ficar chocado, sabe disso? É dizer assim, Deus não desiste de nós nunca. Deus nunca desiste de nós. Isso é verdade? Não é verdade. Deus nunca desiste de nós. Desiste sim. Ele desistiu de Saul, não desistiu? Ele desistiu, ele disse assim, me arrependo de ter chamado Saul. E ele proibiu Samuel de orar por ele. Eu não quero mais, acabou. Eu dei uma última chance a Saul, você sabe disso. Deus disse assim, Samuel, chama Saul aqui que eu vou dar uma chance para ele. Ele era muito rebelde, então Deus deu uma chance para ele. Vai lá e luta contra aqueles amalequitas e faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco ele fez tudo o contrário. Aí Deus disse assim, vai lá, olha lá, aí chegou Samuel com o coração partido. Saul, o que é isso? Não, eu fiz exatamente como tu mandou. Como exatamente? Como é que tu tem coragem de dizer que fizesse exatamente como Deus te mandou? Tu fizesse tudo o contrário. Tu não tem nem a capacidade de reconhecer teu erro. Agora o reino é tirado de ti, né? A gente pensa que é alguma coisa que Deus nos dá, ninguém tira. Deus dá e Deus tira. Então, irmãos, quando nós vivemos com essas mentiras, primeiro, nós não estamos servindo a Deus de verdade, nós estamos servindo a um ídolo, um Deus que a gente inventou no nosso coração, um Deus que não castiga, um Deus que não desiste de mim nunca, né? Eu posso pintar e bordar. O livro de Romanos não é assim que diz. A Bíblia diz assim, que Deus os abandonou, né? Abandonou, porque eles tiveram conhecimento de Deus, mas não lhe deram graças, nem fizeram a vontade de Deus. Antes fizeram animais quadrúpedes,
né? E disseram: olha, esse aqui é o nosso Deus. E a Bíblia diz que Deus abandonou. Deus abandonou eles. Então Deus desiste sim, né? Então, que Deus não desista de mim nunca. Para isso eu tenho que sim estar sempre andando nos seus caminhos. E quando eu não tiver condições, Deus cuidará de mim, me levará no colo, nos braços, me levará de qualquer maneira, mas Ele levará. E aí nós não vamos se perder. Mas se nós ficar nessa ideia, nós estamos contrariando os princípios da palavra de Deus, que nos mostra isso aí. É esse tipo de coisa que os crentes não gostam de ouvir. Mas é melhor que escutem, porque eu vou dizer para você como Deus é fiel. Hoje de manhã eu estava vendo as notícias, e aí de repente eu me deparei com um testemunho que me fez assim. Eu terminei de ouvir aquele testemunho daquela mulher e eu fui orar a Deus, porque aquilo me tocou profundamente. Eu sempre acreditei, meus irmãos, que a razão está do lado de Deus. A gente vê por aí muitos crentes revoltados com o Senhor, crentes levantando o punho para Deus, crentes soberbos, arrogantes, querendo bênçãos e andando na rebeldia e sendo inimigos de Deus. Porém, eu acredito nisso aqui, porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Aqui, por exemplo, você tem essa igreja aberta, onde você pode vir buscar o Senhor, ouvir a palavra de Deus. Aqui a gente sempre fala de uma forma diferenciada, porque alguns têm a religião quase como uma escravidão. Tem umas pessoas que se submetem a isso, né? E eu não me submeteria, porque a Bíblia diz que Jesus veio para dar liberdade, veio para dar vida, que o Senhor nos ama. Eu acredito, irmãos, que Deus nos ama de verdade. Você quer saber o quanto Deus te ama? Você duvida do amor de Deus? Jesus diz assim: qual de vocês tem um filho que quando ele te pede pão, tu dá uma pedra para ele? Tem alguém aqui que faz isso com seu filho? Quem de vocês aí tem um filho? Jesus diz assim: quem de vocês tem um filho que quando o filho pede um peixe, tu dá uma serpente? Ou quando ele pede um ovo, você dá um escorpião? Ou quando sua filha está com fome, ou seu filho diz assim: mãe, eu estou com fome, você diz assim: peça, 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 até chorar, até ficar vermelho, que daqui a pouco eu dou. Vai pedindo mais. Você faz isso? Não faz. Ele diz assim: se vocês são maus e sabem fazer coisas boas para o vosso filho, vocês acham que são melhor do que Deus? Na verdade, irmãos, isso é uma falha nossa, porque a gente nunca reconhece o quanto nós estamos distantes, que nós não temos condições nem capacidade de ter uma aliança com Deus. Porque se você chega para Deus e você faz um contrato com Ele, Ele bate o martelo e está feita a história. Você diz: Senhor, de hoje em diante eu vou andar nos teus caminhos, vou fazer a tua vontade, tu vai ser o primeiro na minha vida, nunca vou deixar nada se atravessar entre mim e ti, né? E tudo que eu quero, Senhor, é que o Senhor me dê paz e eu seja feliz. Deus bate o martelo, amém, estamos combinados. A minha parte você pode deixar que eu vou fazer. O problema é que a sua você não vai cumprir. Você não vai cumprir. Eu conheço o caso, até mesmo na minha família, é uma coisa dolorosa, que eu não gostaria de falar, mas vi gente da minha família que orava pedindo algo a Deus, e orava, ia numa igreja, ia noutra, ia num lugar, ia no outro. Meu Deus, se tu me der essa coisa assim, eu vou fazer isso para ti, eu vou me batizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal e tal. Prometeu, coisa, o impossível aconteceu e ela conseguiu. Ela cumpriu? Não, nunca cumpriu.
E não vou falar porque ela assiste esses. A pessoa que eu estou falando assiste meus vídeos. Assim, Ronaldo está falando de mim. É da minha família, mas não vou dizer o grau de parentesco. Mas ela hoje sofre. E sofre, sofre, e ela sabe por que sofre. E aquela bênção dela é uma tribulação que ela tem na vida toda. Mas Deus cumpriu, não cumpriu? Deus cumpriu, o impossível aconteceu. Agora veja bem, imagina você, porque essas pessoas elas postam essas coisas, mas os muçulmanos, eles perseguem muito. Uma pessoa, você está numa igreja, tá? Quando você vai para outra, você já enfrenta um monte de dificuldades, dependendo do pastor que está cuidando de você ali. Já começa a chamar você de rebelde, já começa a fazer isso, começa a fazer aquele inferno. Os crentes têm até medo de sair de um lugar para outro, né? Por causa disso. E imagine você nascer num país muçulmano, onde 98% das pessoas são muçulmanas. Escute esse testemunho. Aí a mulher contou um testemunho assim: olha, eu nasci num país onde 98% da população é muçulmana, é o Kuwait, um país lá na Arábia, o Kuwait. Ela disse assim: desde pequena eu sofri muito, porque me ensinaram aquelas questões do Alcorão, aquelas coisas e tudo mais, mas eu não via amor naquela religião. Eu só via escravidão, dor, medo. Lá eles ensinam que Deus não é uma pessoa que ama, é alguém que está sempre pronto para nos castigar, para fazer mal, e isso e aquilo, tudo mais. E que a gente não adianta buscar Deus, porque Ele não conversa, nem fala conosco. No caso, Alá, né? E ela dizendo assim que sentia aquela necessidade. Imagina, uma criança, meu Deus. Tem o amor da mãe? Não. Porque aquilo lá é de geração em geração. O irmão sabe como é os muçulmanos, né? Eu nem sei se aquilo, nem sei que tipo de amor que eles dão para os filhos deles, né? Porque quando eles se desviam, eles próprios são os primeiros a maltratar eles, a maltratar. E aí ela disse que um dia ela foi ela se encontrou num lugar, um amontoado de gente, o pai segurando na mão dela, e aquele empurra de gente, e ela sem saber o que estava acontecendo. Quando chegou lá adiante, aquela multidão de gente falando árabe, cantando e tudo mais. Ela deveria ter o quê? Eu imagino uns 10 anos. E quando ela parou no lugar, ela viu que tinha uma mulher numa caixa, amarrada, com roupas muçulmanas e presa numa caixa. E um homem daqueles, tipo um sacerdote ali, né? Fazendo uma oração ali, ajoelhado perto dela. Daqui a pouco, aquele homem puxou uma espada grande, dourada, ele era disso, e num só golpe decepou a cabeça daquela mulher. Ela disse que as pernas dela tremeram, o coração disparou. Imagina o horror você ver uma coisa dessa. E sabe o que o pai dela falou? Disse assim: olha, se você não seguir direito as coisas que a gente ensina, isso é o que vai acontecer com você amanhã. Agora imagina, irmãos, a religião de Jesus Cristo nos promete a vida eterna, nos promete paz, nos promete gozo, nos promete felicidade, nos promete amor. E ela diz assim: eu não tinha o amor de minha mãe não tinha amor por mim, meu pai não tinha amor por mim. Eu sentia, a minha mocidade era aquele vazio, aquele inferno. Isso, irmãos, é uma prova para você ver como nós não valorizamos aquilo que aprendemos de Deus. Mas Deus é um ser pessoal e cuida e olha por cada um de nós. E aí ela disse assim, ela tomou uma atitude que ela disse assim, ela não achava mais saída, mas ela tinha um anseio muito grande pela liberdade, ela queria liberdade. Ela disse assim, sabe, eu vou buscar o Deus Criador, eu vou buscar o Alá, eu vou falar com ele. Estou dizendo que não adianta falar, mas eu vou falar. E aí ela começou a orar, e na cabeça dela, ela chamava ele Alá. Ele disse assim,
por favor, ajude para que meu pai pare de bater na minha mãe. Ajude para que o meu pai pare de bater em mim. Ajude para que eu pare de ver tanta violência na minha casa. E aí ela disse assim, que orava, que pedia de todo o coração, e nada acontecia, quer dizer, continuava as mesmas coisas. Quando ela falou isso, eu quis dar um pause no vídeo. Eu ia parar o vídeo e perguntar, eu ia parar o vídeo, eu ia no meu quarto e falar isso para Deus. Deus, uma pessoa está te clamando, uma pessoa que não tem quem ajude, uma pessoa que não tem ninguém, está te buscando tua presença. Eu ia parar, mas não deu nem tempo eu parar o vídeo. Quando ela falou assim, até que um dia, o Iraque do Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Vocês lembram dessa história? Invadiu de noite o Kuwait. Olha como Deus é muito maior e faz muito mais coisas do que você imagina. E à noite eles queimaram casas e destruíram tudo. E aí, em pouco tempo, eles foram se refugiar nos Estados Unidos. Irmãos, era a mão de Deus fazendo por ela muito mais do que o que ela imaginava, muito mais do que ela pensava. Eu dizia, Senhor, esse homem tinha que parar de bater nela, esse homem tinha que parar de bater na mãe dela, tinha que parar. Mas Deus disse assim, não, eu tenho uma coisa muito melhor para você. Eu vou tirar você desse inferno, eu vou levar para um lugar de liberdade, eu vou lhe dar uma vida. Irmão, Deus escutou a oração dela, e ela foi para os Estados Unidos com a família. Chegou lá, a mãe dela, a avó dela morreu. A avó dessa menina morreu. E ela ficou arrasada, porque ela disse assim, era a única pessoa na vida em quem ela encontrava um pouco de conforto, era a avó. E lá no enterro, uma mulher bateu no ombro dela, que conhecia ela, disse assim, por que você está triste? Ela disse assim, olha, era a única pessoa que eu tinha na vida, era minha avó. Eu estou arrasada. Ela disse, você quer ir para a igreja comigo? Ela disse, vou. E ela nunca, uma muçulmana, que só aprendeu a odiar Israel e não sabia nem porquê. Assim, eu nunca vi um judeu me fazer mal, mas ela aprendeu a odiar os judeus. Uma pessoa doutrinada naquilo. E ela disse assim, pela primeira vez na vida ela ouviu uma pregação da Bíblia. Ela chegou naquele lugar, ela achou maravilhoso. Ela disse assim, lá os homens estavam ali, junto com as mulheres, que nem está aqui, né? Ali os casais, sabe? Eu senti o amor daquela igreja. Claro que os irmãos sabem que as igrejas evangélicas, nós temos esse cuidado, esse apego um pelo outro, né? Esse amor, esse acolhimento. Nos lugares mais e em outros menos, mas sempre tem, porque esse é o Evangelho de Jesus Cristo que nos une, que nos torna uma família. E ela nunca na vida tinha visto uma coisa daquela, ela nunca sabia que existia uma religião daquela, e ela pegou e foi para a Bíblia. Imagina qual é o lugar que ela achou. Ela achou na Bíblia um lugar onde Jesus estava dizendo assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para trazer liberdade aos cativos, para trazer cura, para trazer salvação, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, eu vim para que tenham vida. E ela disse que aquelas palavras encheram o seu coração, sua alma, e ela naquele dia entregou sua vida a Jesus Cristo. Deus muda a situação, irmãos. A coisa mais difícil do mundo, você vai dizer, a coisa mais difícil do mundo é converter um muçulmano a Cristo. A coisa mais difícil do mundo é fazer, não é difícil. A coisa mais difícil do mundo é pegar um homem ímpio, que ele nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na América, na China, em qualquer lugar. Uma pessoa que não quer nada com Deus, é impossível mudar a vida dela, porque quem quer, Deus muda, não importa onde ele esteja. Não importa a sua religião. Não fulano nasceu budista e vai morrer budista. Fulano nasceu católico e vai morrer católico. É mentira. Tem crente que nasceu crente e pensa que
se diz que é crente, que ela está errada. Que ela está errada quando ela abandona os princípios da palavra de Deus. Quando ele deixa de assumir o púlpito para pregar a palavra de Deus e sobe em cima dos púlpitos vestido de bermuda, de camiseta, fazendo escândalo, trazendo pessoas que não têm nada de Deus na vida para fazer show para eles. Isso é difícil, converter uma pessoa assim, porque para Deus não há impossível. Para Deus não é mais difícil converter um muçulmano do que converter qualquer outra pessoa. Mas uma pessoa nessas condições se converte, e um crente mal formado não se converte, porque ele não entende que a liberdade dele está em conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saber que Jesus está sempre orando, sempre nos olhando, sempre com seus ouvidos atentos, liberta os cativos. Ele faz com que a mulher estéril viva em família. Ele levanta o necessitado do pó para fazer assentar com os reis. Isso é o que Deus faz. Agora, os crentes, como eu tenho dito aqui, andam dando ouvidos aos espíritos enganadores. E aí, irmãos, é uma coisa que não dá para falar, porque agora é um ódio constante contra a igreja. Só se fala de, não, você tem que abandonar a igreja, você tem que deixar a igreja. Tá, deixa a igreja e vai lá para o Kuwait, vai lá para a Arábia Saudita, vai lá para o Kim Jong-un lá, aquele gordinho lá da Coreia do Norte, vai viver lá com eles lá. Lá não precisa de igreja não, mas você vai ver o que é viver debaixo de escravidão, você vai ver o que é viver debaixo de um cetro de terror do diabo. Como a gente já sabe, muitas vezes que tinha ditaduras aqui na América do Sul, onde uma pessoa era fuzilada e chegava a conta para a família pagar a bala que matou ele. Você sabia que fazem isso? Essa é a maldade. Essa é a maldade do ser humano. Agora você vai recorrer a quem? Se você vive em Cuba, se você vive na Coreia do Norte, se você vive lá no Irã, se você vive no Iraque, se você vive sei lá onde, a quem você vai recorrer? Porque Ele livrará ao necessitado quando clamar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Nem gostar de igreja não gosta. Se tiver 2 cultos emendados, ele não vai nesse para vir no outro. Aí não vem nesse porque não quer. Quando chega no outro dia, aí dá uma tempestade, não posso ir porque tem tempestade. E o dia que não tinha tempestade, não foi por quê? Se a gente tem que viver um dia de cada vez, se a gente tem que viver um dia de cada vez, a gente tem que viver hoje. Sabe por que nós estamos aqui? Porque amanhã a gente não sabe se uma tempestade vai nos impedir de estar aqui amanhã. Então, os irmãos não vieram hoje, você que não, se não viesse hoje, não vou hoje para ir amanhã. E amanhã as árvores estão voando pelo meio do mundo aí, você vai vir? Você perdeu a sua oportunidade. Se a intenção era matar um culto, você matou 2. Ficou mais longe de Deus. Você mostra o quanto Deus não tem valor para você. Porque quando a gente olha para a Bíblia, que vê um crente verdadeiramente que ama a palavra de Deus, ele diz assim: eu preferia viver na porta da casa do meu Deus, a habitar nos templos da iniquidade, porque mais vale um dia na casa do Senhor do que em outra parte 1000. Mas aí, isso não é o que se passa na cabeça dos crentes. Eles preferem viver no mundo e pegar um diazinho só na semana ou no mês para vir na igreja. Aí o que eu digo isso? Deus é fiel. E eu teria vergonha de andar com isso no meu carro. Deus é fiel. Deus é fiel, claro que Ele é fiel. Quero saber se você é fiel. Nós queremos saber se nós somos fiéis.
se nós temos condições de conviver com um Deus que é fiel, se Ele está dizendo, eu ouço o necessitado quando clamo, esteja lá onde ele estiver. Aí você diz assim, e por que a maioria deles, tem tanta gente lá sofrendo, e por que eles não recebem? Porque não buscam. Porque quando a gente busca de todo o nosso coração, a gente ouve. Eu vi uma história, irmãos, de um capitão de um navio que era, não sei se essa história, não sei se é de verdade ou se é só uma ilustração. Me parece ser de verdade. Se não for, os irmãos perdoem, mas é uma ilustração. E aquele capitão dizia sempre que não acreditava em Deus. Não acredito em Deus, Deus não existe, tal. Um dia lá aconteceu alguma coisa, ele caiu no mar, e os marinheiros não viram, e ele se debateu. Quando ele cansou, ele gritava, ele começou a gritar com todo mundo, Deus me acuda, Deus. Aí os marinheiros correram lá, vamos salvar o homem. Aí disse assim, agora nós queremos saber uma coisa, o senhor não disse que não acreditava em Deus? Ele disse assim, mas nessas horas tem que existir um Deus. Se não existir um Deus nessas horas, ninguém vai nos livrar, ninguém vai nos atender. Então deu certo clamar pelo nome do Senhor. E às vezes é isso, meus irmãos. A salvação, o caminho que leva à vida eterna, o caminho da salvação, a porta é estreita e o caminho é apertado. Porta estreita e caminho apertado, e a Bíblia diz assim, esforçai-vos, porque são poucos os que encontram. Então se você está indo com a multidão para os lugares errados, você está no caminho da morte, porque o caminho da vida, a porta é apertada e o caminho é estreito. O caminho é estreito e a porta apertada. E só se salva, e porfiai, lute, se esforce para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então agora os irmãos sabem, quando a Bíblia fala que Deus é fiel, é porque Ele é fiel. Você pode procurar o que está vendo, não está dando certo comigo, o problema está com você, porque Deus é fiel, Deus é perfeito. Ele ouvirá o necessitado quando clamar. O livro de Salmos está cheio dessas histórias. Pode ver. Quando os homens estão no mar e caem em desespero, eles gritam e Deus socorre eles. Deus socorre. Deus sempre ouve, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Isso é fiel, Ele é fiel. Se eu amar a Jesus, Ele fará isso por mim. E fará isso por você também. Ele fará isso por qualquer um. Então, irmãos, quando eu terminei de escutar, eu fui orar e eu disse, meu Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, um instrumento nas tuas mãos, meu Deus, para levar essa mensagem aos que estão em trevas. É aquilo que eu digo para os irmãos, a gente canta os hinos da harpa cristã, eu fico cantando e fico imaginando. E é assim que tem que ser, irmãos, né? Oh, eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá às novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador? O mundo está cheio de trevas. O mundo está cheio de mulheres e crianças e homens inocentes sofrendo nesses lugares, esperando que alguém pregue a palavra de Deus para eles, porque aqueles que eles estão ali clamando, se você estiver lá, como existem os missionários, né, fazendo esse trabalho maravilhoso, estão levando essa palavra, mas no lugar onde o missionário não chega, Deus também está. Como esteve com essa mulher, né? Que disse assim, não, eu vou buscar a Deus. A nossa esperança está em Jesus Cristo e nada mais. Vamos se colocar em pé. Agradeço a Deus pela presença de todos vocês. Convido os irmãos aí que quiserem passar aqui à frente, fazer uma oração conosco.